Olá, você está feliz? Sejam todos muito bem-vindos a este canal, a mais um episódio da Bíblia em um ano. Antes de nós começarmos a nossa leitura, você com certeza já tem na sua mão o seu plano de leitura, vai fazendo o seu checklist, à medida que você termina esse dia. E não esqueça de compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos do WhatsApp, das redes sociais, enfim. E não esqueça de deixar o seu like. Também eu te peço para você se inscrever no nosso canal. É muito importante e nós possamos fazer com que esse canal cresça cada vez mais. E ative as notificações. Quando chegar um vídeo, vai aparecer uma notificação no seu celular ou no seu dispositivo. Muito bem, hoje a nossa leitura está no livro de Deuteronômio, capítulo 19 e 20, Jó, capítulo 13 e Atos, capítulo 4, do versículo 1 ao 22. Deuteronômio 19, ele vai contar que há uma separação das cidades, locais, para abrigar aquelas pessoas que tinham cometido homicídios, assassinatos. E como que deveria ser esse procedimento? Você percebe que a lei tinha várias regras, Então essa era a regra nesse texto sobre aqueles que tinham cometido homicídio. Também no final do texto de capítulo 19, vai falar sobre regras das testemunhas e também de testemunhas falsas. Como deveria ser o procedimento. Já o capítulo de número 20 de Deuteronômio, a lei vai falar sobre a guerra. E aqui é interessante frisar a importância que Deus ele vai falar bem assim, não se preocupe com o adversário, não se preocupe com o número do adversário que pode até ser maior. Haja vista que você sabe que um adversário que é maior, que tem mais recursos, tem muita tendência de vencer. Mas aqui Deus está falando, não se preocupe com esse número maior, porque todos, Deus ia ajudar, Deus estaria com ele em qualquer batalha. E também o procedimento de quando a nação de Israel, o povo de Israel, iria para uma peleja, regras de o que precisaria ser feito para entrar numa guerra, numa peleja, e a preparação dessa guerra. Então esse é o resumo de Deuteronômio capítulo 19 e o Deuteronômio capítulo 20. Agora, vamos seguir para o livro de Jó, na segunda leitura do dia de hoje, Jó capítulo de número 13. E aqui Jó vai continuar a sua defesa das acusações dos seus inimigos. Jó começa a defender o seu procedimento. Jó mostra também nesse texto a sua confiança no Senhor. Ele também não se esconde, ele não esconde o seu pecado, ele reconhece. E eu destaco esse texto de Jó 20 a 23, que vale muito a pena gastar esse tempinho lendo esses 3 versículos, dizendo assim, 2 coisas somente faze comigo, então me não esconderei do teu rosto. Desvia tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei. Ou falarei e tu responde-me. Ele sabia do Senhor estava com ele, então ele não tinha por que se esconder ou disfarçar, enfim. Ele reconhece que ele era pecador. Agora, eu quero gastar também um tempinho no dia de hoje, nessa leitura, em Atos, nessa terceira leitura do dia de hoje. Atos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22. Aqui vai contar a história de Pedro e João perante o Sinédrio. Você lembra dessa história? É semelhante a alguma outra história da Bíblia? Com certeza você já leu. Na questão de Jesus, quando ele foi apresentado ao Sinédrio. O Sinédrio era local dos sumos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus. Nesse caso, era o confronto dos saduceus, do julgamento daquela autoridade, vou botar entre aspas, religiosa. E mais uma vez, a história parece estar se repetindo através de Pedro e João, agora com os apóstolos de Jesus. E Pedro e João, eles foram apresentados, para te contextualizar, na leitura do dia de ontem, você sabe que Pedro e João, eles foram na porta do templo e lá tinha um coxo, e aquele coxo foi curado. E nesse momento, eles viram essa grande cura, eles levaram a esse fato para as autoridades religiosas. E aqui você percebe que eles começam a interrogar Pedro e João. E a pregação, e esse texto vai dizer que a pregação de Pedro, muitas pessoas começaram a crer na palavra. E a Bíblia vai dizer que chegou ao número de quase 5.000 pessoas. Olha só o versículo 7. E pondo-me a perguntar, com que poder ou nome que fizeste isso?
Essa era a pergunta que tentava caçar Pedro e João. Em que nível vocês fazem essa cura? E Pedro começa a iniciar sua defesa e era o bem. Ele tinha feito apenas o bem para aquele homem que ele já tinha 40 anos de idade, né? Já estava há muitos anos naquela porta daquele templo, pedindo esmola, enfim, ele foi curado. E Pedro começa a demonstrar quem é Jesus e o poder de Jesus. E que essa cura era através do nome de Jesus. É interessante que as autoridades religiosas eles ficaram maravilhadas de como os homens, sem estudos, sem preparação nenhuma, puderam ter tanto conhecimento a respeito de Jesus. Pedro e João, e eles estavam olhando para a questão física, para a questão de um diploma, para a questão de uma preparação intelectual, mas uma pessoa simples, pessoas simples estavam fazendo, sendo usados na obra de Deus e viram o homem curado. E aí eles começaram a ameaçar, eles reconheceram a cura que veio do poder de Deus, porém eles falaram assim, olha, que não divulgue. Por quê? Por causa realmente que se essa história espalhasse, a fama de Pedro e João e a fama principalmente de Jesus ia crescer tanto que seria uma ameaça para eles. Então eles ameaçaram. E olha no versículo 20, ele vai dizer o seguinte, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. E Pedro e João negam essa ameaça. Como nós vamos prender aquilo que o poder de Deus, como eu não vou divulgar o poder de Deus, como eu não vou dizer como Deus é maravilhoso e como Deus está curando. Eles ainda foram ameaçados de serem mais castigados ainda mais. Então essa é a nossa leitura do dia de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Não esqueça de se inscrever nesse canal e pode deixar o seu comentário também. Deus te abençoe. Amanhã tem muito mais.